Pedir que você abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Estarei fazendo a exposição do versículo 7 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Eles falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Somos seres sociais por essência. A história humana, ela está relacionada diretamente pela luta da sobrevivência ligada ao relacionamento das relações coletivas. Nós, desde quando nós nascemos, nós já somos condicionados a vivermos de forma coletiva e sermos indivíduos que precisam inserir-se em contextos sociais. Aristóteles, o grande pensador grego, vai dizer que o homem é um ser social, pois é da sua natureza viver em sociedade. E ao buscar a felicidade, ele só encontra na convivência humana. Então a gente procura a felicidade, né, pastor? A gente está em busca da felicidade. A gente procura, né, ter sentido da nossa vida. Segundo a fala de Aristóteles, né, segundo o pensamento que a gente acredita seja um pensamento muito certo, é a convivência humana que nos dá essa condição da gente poder se realizar e ser feliz naquilo que a gente pretende fazer. Porém, em muitos relacionamentos, em muitos momentos, as relações são permeadas por individualismo, elas são permeadas por deslealdade, interesses próprios, indiferença em relação ao sofrimento humano, onde as pessoas, elas procuram relacionar-se com as outras, não no objetivo de promover felicidade, mas no objetivo de ter o seu bem-estar atendido. A igreja, ela é por essência coletiva. A essência da igreja, eu me arrisco a dizer que a essência da igreja está na coletividade, está na reunião dos santos. A razão de ser igreja é nós estarmos aqui reunidos para poder adorar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que a gente existe como igreja. Porque nós nos reunimos coletivamente, nós nos reunimos como corpo de Cristo, como pessoas aliançadas num só propósito, com o objetivo de adorar o Senhor e Salvador nas nossas almas. Uma comunidade com pessoas de diferentes características sociais diversas, econômicas, culturais, étnicas, mas todos imbuídos com o mesmo objetivo, que é adorar a Deus e exaltar o nome dele. Este episódio, esta narrativa que nós acabamos de ler, ela nos demonstra, ela nos aponta que apesar que mesmo no meio da coletividade nós estejamos vivendo ou passando por momentos difíceis, ou até mesmo momentos que sejam irreversíveis, na adoração a Cristo há sustento, amparo e vida. Quando nós nos reunimos como corpo, quando nós nos reunimos como igreja para poder adorar a Jesus, diferentemente de outros grupos de reunião social que têm interesses diversos, e muitos interesses até mesmo mesquinhos, quando nós nos reunimos como corpo, quando nós nos reunimos como igreja, nós encontramos sustento, amparo
e vida. O meu objetivo nesta manhã é que nós possamos, pelas Escrituras, encontrar em Deus força para que a nossa adoração seja qualificada e a nossa mente renovada. Então, este episódio aqui, ele tem muito a nos ensinar. Porque eu não sei se você percebeu no início do texto, eles estavam se reunindo a fim de partir o pão. E nós hoje estamos aqui fazendo o quê? Qual é o objetivo da nossa reunião? Nós estamos nos reunindo a fim de partir um pão. E ali, naquele momento, Deus realizou um milagre. E a minha expectativa é que hoje Deus realize milagres na minha e na tua vida. Quando a gente se reúna para poder partir o pão, para poder adorar o Senhor, a gente vem encontrar sustento, amparo e vida. E que Jesus possa fazer um milagre no meio de nós, para a glória dele. Te peço que você se volte para o texto comigo, no versículo 7, vai dizer assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Então, o objetivo ali da reunião era muito claro. O objetivo da reunião era participar da ceia do Senhor, celebrar a ceia e ouvir a exposição da Sagrada Escritura. A gente percebeu na leitura do texto que Paulo, ele pregou de forma demasiada. Paulo tinha autoridade para isso, né, Brunão? A gente não vai pregar até a meia-noite aqui, né? Paulo tinha autoridade para isso. Então, Paulo, ele pregou de forma demasiada, ele prolongou-se no seu discurso e ele estava expondo a palavra de Deus. Então, eles se reuniram com o fim de partir o pão para poderem celebrar a ceia e para poder escutar a exposição da palavra de Deus. Então, queridos, se nos seus momentos de adoração coletiva, eu não sei onde você está andando, eu não sei. Eu espero até que não esteja andando por lugares assim meio esquisitos. Mas se nos seus momentos de adoração coletiva não houver exposição da Sagrada de Deus, não houver pregação e não houver a centralidade de Cristo, essa adoração, ela está deficitária. Porque na adoração a Deus, a gente precisa de pregação, de exposição da Sagrada Escritura e centralidade na pessoa de Cristo. E este era o objetivo que eles tinham ali. Versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Então, aquele lugar, por ser um lugar apertado, por ser provavelmente um sobrado de uma casa, e tinha muitas pessoas ali, aquelas lâmpadas contribuíam para que o ambiente se tornasse um ambiente difícil de respirar, porque era muito óleo queimado, muito óleo, combustível queimado nas lâmpadas. Então, parece, o texto indica que tinha um quantitativo de gente razoável ali, naquele lugar confinado. E por ter aquelas lâmpadas acesas e aquele óleo estar queimado, esse rapaz chamado Eutico, ele resolveu subir a janela. Ele resolveu sentar na janela, muito provavelmente para ter a sua respiração um pouco melhor. Para poder oxigenar o seu cérebro ao ponto de poder prestar atenção naquilo que Paulo estava falando. Versículo 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Então, o Eutico estava ali, sentado naquela janela, provavelmente tinha que trabalhar o dia todo, porque naquele momento não havia o descanso semanal. Inclusive, tanto os romanos como os gregos criticavam muito os judeus por ter esse dia de descanso. Então, muito provavelmente, ele não tinha descanso semanal nenhum. Ele tinha trabalhado, porque a sociedade romana era uma sociedade agrícola, e as pessoas trabalhavam nas lavouras. Então, muito provavelmente, ele tinha trabalhado o dia todo, estava cansado. Mesmo assim, ele estava interessado em ouvir a palavra de Deus. Ele tinha interesse. A tal ponto de ele mesmo cansado, de ele mesmo com as suas condições físicas debilitadas, ele resolveu ir para a reunião para poder participar da celebração.
Ele resolveu, mesmo no seu cansaço, adorar a Deus. Mas ele estava tão cansado, ele estava tão esgotado fisicamente, que num determinado momento ele adormeceu, caiu e morreu. Então, queridos, o primeiro elemento que a gente encontra aqui, de bênção na nossa vida, quando nós nos reunimos para adorar a Cristo, encontrando sustento, amparo e vida, é que nesta adoração, neste encontro, nesta reunião, nós encontramos a bênção da ressurreição. Nós somos agraciados com a bênção da ressurreição. Sabe por quê? Porque muitos aqui estão interessados naquilo que a gente está fazendo. E naquela época, era muito difícil alguém ir para a reunião desinteressado. Porque as pessoas tinham muito a perder, inclusive seu próprio pescoço. Então participava da reunião, da igreja, da adoração, aqueles que realmente eram interessados. Aqueles que realmente estavam ligados naquilo que poderia ser feito. E hoje a gente tem um público aqui, essa chuva veio a calhar, que a chuva podia servir de empecilho para muitos poderem ficar em casa. Podia servir de desculpa. Mas você demonstrou um interesse suficiente de poder estar na casa de Deus para poder adorar o Senhor da nossa vida. Então você interessou-se em vir aqui. Porém, muitos, apesar de interessados, encontram-se cansados. Encontram-se defasados em virtude das suas lutas, em virtude dos seus problemas, em virtude das suas dificuldades. Encontram-se estagnados, a tal ponto de parecerem estar mortos. Mas eu tenho uma palavra para você nesta manhã. Jesus é especialista em dar vida à morte. A pessoa pode estar se sentindo cansada. Não é que ela não esteja interessada, ela está interessada. Ela quer receber de Deus. Mas ela está tão cansada, ela está tão exaurida nas suas problemáticas, que ela acaba adormecendo. Pessoas que estão passando por crises existenciais. Tem gente que não dorme mais de tanta preocupação. Tem gente que passa noites e noites em claro, refletindo sobre a sua vida, refletindo sobre seus sonhos, refletindo sobre seus projetos, que em alguns momentos não se realizam. E essas pessoas estão em crises profundas. Essas pessoas, em alguns momentos, não encontram caminho, mas elas estão na adoração. Elas estão aqui. Elas estão presentes neste lugar, esperando de Jesus um milagre. Pessoas que estão passando por problemas de saúde grave. Pessoas que estão enfrentando tratamentos de saúde severos. Pessoas que estão com medo de morrer. Mas ela se volta para Jesus na adoração. Ela busca em Jesus a substância, o alimento necessário para poder prosseguir. Pessoas que estão passando por crise no casamento. Pessoas que estão enfrentando dificuldades no casamento severo. Que acredita que o casamento não tem mais solução. Queridos, na adoração, Jesus ressuscitou o morto, ele pode reavivar o teu casamento. Ele ressuscitou o morto. Mas eles estavam na adoração. Pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Pessoas que estão devendo, não conseguem dormir porque estão devendo muito dinheiro. Estão passando por dificuldades financeiras graves. Mas não desistem. Mesmo arrastados, mesmo com problemas emocionais, não desistem. Buscam uma solução naquele que pode prover a solução, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, a gente tem que crer, a gente tem que ter fé, que o que a gente está fazendo aqui não é algo natural, mas é algo sobrenatural. Nós estamos celebrando o Senhor, dono e grandioso da nossa vida. A gente não está aqui passando tempo, a gente está aqui
adorando a Deus. E nessa adoração, a gente encontra sustento, amparo e vida. Pessoas que estão passando por perturbações espirituais. Pessoas que estão passando, enfrentando tentações. Pessoas que estão enfrentando pecado. Pessoas que querem libertar-se do pecado, mas não sabem por onde ir para libertar do pecado. O sangue de Jesus, ele cobre multidão de pecados. Você está no lugar certo. Você está na hora certa. Você está no momento certo, na posição certa, para que Jesus possa realizar o milagre na tua vida. Então, quando a gente se repara com a bênção da ressurreição, quando a gente percebe que existe um caminho, que existe uma possibilidade de mudança, isso gera em nós o ânimo para renovar as forças e continuar. Porque às vezes a pessoa chega aqui como se estivesse morta, como se fosse um moribundo, como fosse alguém que não tivesse valor nenhum. Mas se depara com a adoração, se depara com a presença de Deus, se depara com a ação do Espírito Santo no coração, e essa ação gera a força suficiente para buscar em Jesus ânimo para renovar as forças e continuar. E quando a gente se depara com essa ressurreição, quando a gente entende que Jesus ressuscitou na cruz por nós, ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou para poder gerar vida em nós, porque nós estávamos mortos. A nossa condição não é uma condição de um cadáver. Um cadáver não tem vontade própria. Um cadáver não pode tomar ação nenhuma. Mas Jesus morreu na cruz para gerar vida no meu e no teu coração. Quando ele gera vida, quando ele nos reanima, quando ele gera um novo nascimento em nós, ele nos dá a possibilidade de colocar as nossas aflições nas mãos de Cristo e descansar nele. Sabe por quê? Olha isso aqui que Paulo fala aqui no versículo 10. Na verdade, né, o autor do texto, Lucas, né, vai dizer aqui no versículo 10. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Em algumas versões está escrito aí, ó, não fiquem perturbados. Na Nova Almeida Atualizada está escrito assim, ó, não vos perturbeis, porque ele está vivo. Não se perturbe, não se alvoroce, não perca a esperança, porque o autor da vida está vivo, ressuscitou e está no meio de nós. Jesus está no meio de nós. Coloca as tuas aflições na mão de Cristo e deixa ele trabalhar. Coloca as tuas problemáticas na mão de Jesus e deixa ele trabalhar. Não banco super-herói não, ninguém consegue resolver nada sozinho, não banco super-herói. Coloca na mão daquele que pode resolver, porque ele vai resolver para a glória dele. É assim que ele faz nossa vida. Porque se não fosse assim, eu não sei por você, mas eu já estava morto. De tanto problema que eu tenho. Mas os meus problemas estão na mão de Deus, porque eu sei que ele tem o melhor para mim e para poder gerar alegria no meu coração. Vamos prosseguir. Versículo 11. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda há muito tempo, até o amanhecer. Então, o segundo elemento que a gente encontra de bênção aqui, na palavra de Deus, que é gerado no meio da adoração, quando a gente encontra sustento, amparo e vida, é o elemento da comunhão. Então, no meio da adoração, o nosso sustento, ele vem por intermédio da comunhão. Sabe por quê? Vamos pintar a cena. O cara cai da janela e morre. A audiência entra em pânico, o culto para. Paulo está pregando, o culto para. Aí o cara morre, uma gritaria generalizada, vamos começar a pintar a cena? Pensar um pouco.
uma gritaria generalizada, meu Deus, aconteceu uma tragédia, alguém caiu da janela e caiu morto, e está morto ali, está atalado. Aí vem aquela gritaria generalizada, Paulo desce do lugar onde estava pregando, a gente pode dizer que é público, a gente nem sabe se era, mas ele desce lá, da plataforma que estava pregando, e vai lá, abraça aquele rapaz e realiza o milagre da ressurreição. Fala assim, não, vocês não vão ficar perturbados, porque nele vida está. Aquele rapaz é ressuscitado ali. E o espantoso dessa história é que eles voltaram para a adoração. O rapaz foi ressuscitado. Poderia muito bem o culto terminar ali e todo mundo sair na rua gritando, o cara caiu da janela e ressuscitou. Poderia estar todo mundo no meio da rua gritando, fazendo um alarde, meia-noite, né? Acordando todo mundo, batendo na porta de casa. O cara caiu da janela e ressuscitou. Só que eles entendiam o seguinte, que o milagre, ele pode acontecer. E o milagre vai acontecer. E aquela igreja era uma igreja que vivenciava muitos milagres. Então tem uma palavra para você hoje. O milagre, ele pode acontecer. E o milagre, ele vai acontecer. Mas mais importante que o milagre é a nossa comunhão. Mais importante que o milagre é nós podermos estar juntos. Sabe por quê? Eles voltaram para a comunhão. Eles voltaram para a adoração. Paulo subiu, está curado, ressuscitou, beleza, agora vamos voltar para o mais importante. O que a gente está reunido para fazer o que aqui? Qual o nosso objetivo? Partir o pão. Vamos voltar para fazer o mais importante. Vamos partir o pão. Vamos celebrar a comunhão. Porque quando a gente celebra a comunhão, essa comunhão, ela unifica os nossos interesses. Porque quando a gente celebra a comunhão, a gente é qualificado por Deus para assistir às pessoas e às suas necessidades. Porque eles poderiam ir embora. Eles poderiam simplesmente partir dali. O milagre já aconteceu. O milagre já foi realizado. A gente não tem mais nada a poder estar aqui porque a gente já recebeu o milagre. Mas quando a gente celebra a comunhão, a gente entende que o nosso serviço é mais importante do que as bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus elas serão consequências dentro daquilo que a gente faz. Deus vai gerar consequência. Então a gente assiste as pessoas nas suas necessidades. Quando a gente entende a bênção da comunhão, nós nos colocamos em oração para que pessoas possam ser assistidas por Cristo e amparadas por Ele. A gente não descarta os momentos de oração coletiva. A gente valoriza os momentos de oração coletiva. Porque a gente sabe e a gente aprende que nos momentos de oração coletiva, Deus pode realizar um milagre. Então, eu vou fazer um pedido para você com todo carinho. Está com problema grave? Vem para oração. Porque a oração é a ferramenta que Deus deu para a gente poder conversar com Ele e Ele realizar a obra dele. Vem para oração. Fica sozinho aí não, vem para oração, eu quero orar com você. Coloca a tua oração aqui no altar de Deus. Coloca o teu joelho dentro da igreja, ora com os santos, porque Deus vai realizar o milagre para a glória dele. Quando a gente entende a bênção da comunhão, existe companheirismo. Nós nos formamos companheiros do outro. Porque mais importante da gente ser abençoado individualmente é nós sermos abençoados coletivamente. Quando a gente entende a bênção da comunhão, existe lealdade, existe cumplicidade. Você pode estar vivendo um momento totalmente desesperador, mas eu falo o seguinte, lá na igreja lá tem o irmão fulano. Eu posso contar com o irmão fulano. Sabe por quê? Porque o irmão fulano, ele é leal a mim, ele é meu cúmplice. No bom sentido do negócio, né? Ele é meu cúmplice, eu posso contar com ele. Eu não estou só, porque Deus colocou aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus na minha vida. Isso só a bênção da comunhão, ela pode proporcionar. E quando a gente entende a importância desse momento, a gente procura valorizar este momento de adoração pública
priorizando a comunhão. Queridos, uma certeza eu tenho. Você pode estar passando por um processo problemático, por um processo complicado. Mas eu tenho uma certeza. De uma maneira ou de outra, Deus vai resolver esse problema. De uma maneira ou de outra, Deus vai trazer a solução. De uma maneira ou de outra, Deus vai suprir a tua necessidade. E quando Deus fazer isso, faz o seguinte: ao invés de você ir embora, vem para a comunhão. Quando Deus realizar a boa obra na tua vida, ao invés de você largar de mão, vem para a comunhão. Vem para o centro da vontade de Deus. Vem buscar o relacionamento com Ele. Valoriza o momento de comunhão, que Deus vai abençoar a tua vida. E a gente também, quando a gente valoriza a comunhão, a gente se empenha para poder conservar-se unidade, que é uma coisa difícil, e em devocionalidade. O que é se conservar em unidade? É fazer por onde? Tá junto. Ah, mas o cara lá falou um negócio meu lá que eu não gostei lá. Ah, meu irmão, Deus é o nosso juiz. É Ele que zela por nós. É conservar-se em unidade para que a nossa devocionalidade, para que a nossa vida espiritual esteja de acordo com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, aqui houve um milagre. Jesus já nos agraciou com o maior dos milagres, que é a vida eterna. Ele já nos deu, já está disponível a nós. Ele já nos agraciou com o maior dos milagres. E essa bênção e essa graça da vida eterna, ela nos condiciona a poder adorar a Jesus em gratidão. Então saiba de uma coisa: quando Jesus realizar o milagre na tua vida, assim como realizou na vida de Eutico, Eutico não foi embora, Eutico voltou para a comunhão. Quando Jesus realizar o milagre na tua vida, vem para a comunhão, porque Ele tem mais para poder te abençoar. Versículo 12. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Olha só que coisa maravilhosa. Levaram o rapaz embora e sentiram-se grandemente confortados. A terceira bênção que a gente encontra na adoração a Jesus, quando nós temos sustento, amparo e vida, a terceira bênção é a bênção da alegria. Porque aqui o texto vai dizer que eles se sentiram-se grandemente confortados. Eles foram consolados, eles foram encorajados, eles foram fortalecidos extraordinariamente. E quando você é consolado, fortalecido e amparado extraordinariamente, a consequência natural é que nós sejamos agraciados com a alegria que Jesus gera para a gente poder usufruir das bênçãos dele. Eles sentiram-se grandemente confortados. E esse conforto gera no meu e no teu coração a alegria de desfrutar das bênçãos. Sabe por quê? A nossa vida, ela está preservada. Você está aí sentado, eu estou aqui em pé. A gente está com saúde, a nossa vida está preservada, é bênção de Deus. Tem um monte de gente morrendo no hospital com doença que a gente nem sabe o que é. A gente está aqui de pé, Deus está preservando a gente. É bênção de Deus. Isso é motivo de alegria. A alegria é pela obtenção de um socorro. Numa situação problemática que você estava vivendo, Deus foi lá e proveu o socorro e agora você está aliviado porque este socorro veio. É a alegria. A alegria de realizações pessoais. A gente tem realizações pessoais. A gente conquista as coisas. Mas quando a gente está na comunhão, quando a gente está na adoração, ao invés de a gente conquistar e ficar com aquele gostinho, eu conquistei, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, é você falar assim, graças a Deus, porque Deus me deu, porque Deus gerou a alegria no meu coração para eu poder usufruir disso. Alegria pelas relações pessoais, por aquilo que a gente recebe. Alegria por respostas de orações.
e por livramentos que a gente recebe todo dia. Então, quando a gente recebe a bênção da alegria, nós somos incitados a Deus, por Deus, a agradecer pelo sustento que Deus nos dá, alegrando-se com o recebimento dele. É entender que nós somos confortados na adoração, entender que esse momento é um momento de consolo, entender que daqui a pouco nós seremos sustentados, alimentados espiritualmente e agradecer a Jesus por esse alimento. Ter alegria e gratidão por aquilo que ele nos dá. E permitir que os nossos sentimentos sejam tratados e aprimorados pelo Senhor. Permitir que o Senhor nos conforte. Permitir que o Senhor nos console. Permitir que o Senhor nos dê vida. Permitir que o Senhor gere alegria no nosso coração. Porque em Cristo nós temos a alegria permanente, gerada pelo Espírito Santo no nosso coração. Pois na cruz obtivemos a morte de uma vida condenada ao inferno, para recebermos a existência plena em Deus. Querido, você e eu, nós estávamos indo para o inferno. Agora a gente está aqui na presença de Deus, já é um motivo de alegria suficiente para a gente poder celebrar. A gente vai celebrar a ceia agora, tá? A gente está na adoração. A gente está na hora certa. A gente está no tempo certo, no momento certo. A gente vai celebrar a ceia agora. Vem para a comunhão. E quando você sair daqui, você for para a tua casa, mesmo que você esteja enfrentando os problemas graves, saia daqui confortado, porque Jesus vai gerar alegria no teu coração. Você vai ter alegria suficiente para poder caminhar, para poder perseverar. Sabe por quê? Porque eu e você, nós não estamos sós. Jesus está conosco. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Este é o momento da gente entregar todo o nosso ser na presença de Jesus. Neste momento de adoração. Porque ele nos dará sustento, amparo e vida. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus.